Olá pessoal, meu nome é Renan Rodrigues, sou sócio proprietário do PCG Artisanal Burgers e Mr. Chick. Estamos aqui no Lake Buena Vista Factory Stores e hoje eu vou falar um pouco, dar algumas dicas a vocês de como fazer um bom hambúrguer em casa. Vamos lá? Começar aqui, como fazer pelo principal, a carne. Temos aqui uma carne moída, você pode comprar no supermercado. O grande diferencial de um bom hambúrguer é a quantidade de gordura que você tem nele. Então, se você vai fazer na sua churrasqueira, o ideal é entre 25% e 28%. Se você vai fazer numa chapa ou numa frigideira, como a gente estava falando de dicas para fazer em casa, o ideal é uma média de 20%. Então, aqui você consegue encontrar no supermercado essa porcentagem, então fica mais fácil para você. Uma dica é o seguinte: aqui eu estou fazendo na mão. Aqui a gente usa a gente faz um smash burger, mas para você fazer em casa, você pode fazer uma bola do tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos. Amassa, joga de uma mão para outra e depois só fazer o formato. Tem muita gente que usa alguns temperos. A gente aqui não usa nenhum tempero. O único tempero que a gente usa é sal e pimenta. Não coloca ovo, não coloca sopa de cebola, não coloca nada desse tipo. E uma dica interessante é você ter o seu pão e fazer a carne um pouco maior do que o pão, porque como ela tem a gordura, quando você assar ela diminui um pouco pela gordura que sai da carne. E outra dica interessante também é fazer um furinho no meio da carne, porque a carne ela só encolhe até as barreiras da carne tocar uma na outra. Quando ela tocar uma na outra, no centro da carne, ela não encolhe mais. Então isso é uma boa dica. Outra coisa importante, ter um ótimo pão. A gente tem inúmeros pães aí no mercado e tem pães de qualidade. Tostar o pão. Tostar o pão, por quê? Fora sabor, você impede que o suco da carne ou o molho que você vai usar ensope o pão e fica aquele pão mole e tal. Isso é ruim. Então vamos começar aqui a fazer esse hambúrguer. Vamos fazer um cheeseburger tradicional. Vou colocar na chapa. A chapa tem que estar bem quente. Vai salientar que a gente está aqui na hamburgueria, então estou com uma chapa profissional. Mas a gente pode utilizar em casa. Eu uso frigideira normal. Lógico, se você tem uma frigideira de ferro ou frigideiras com mais grossa, ela segura mais a temperatura. Então é o ideal. Se estiver fazendo na churrasqueira, sempre fogo muito alto. Cuidado para não queimar, por causa que a gordura fica pingando e vai controlando. Agora, como eu falei, a gente usa sal e pimenta. Nosso sal aqui já está misturado com pimenta na proporção correta. Então, coloca sal e pimenta e chapa. Aqui a carne vai durar mais ou menos, depende da altura da carne. Essa altura que eu fiz aqui, ela vai durar mais ou menos 2 minutos de cada lado. É o suficiente para a gente ter um hambúrguer ao ponto. Ao mesmo tempo, eu vou tostar o pão. Então passo uma manteiga, coloco no fogo baixo. Aqui tem que ter paciência. Quando a carne começar a subir, que você começa a ver o sangue, algumas gotículas de sangue subindo, é mais ou menos a hora que você tem que virar a carne. Então é outra dica. Aqui pela altura a gente vai fazer 2 minutos. Tem que esperar um pouco. Já já a gente vira. Então pessoal, o pão aqui já está no jeito. Olha só, tá bem selado. Então quando a gente colocar ou a maionese ou a própria carne, que eu particularmente gosto do hambúrguer ao ponto, então ela vai soltar um pouco do suco, mas essa selada que a gente dá no pão acaba segurando o suco da carne. Já passamos os 2 minutos aqui. Vou virar a carne.
Ela fez uma crostinha aqui, que isso é o que dá sabor. Vou deixar o pão aqui do lado. Agora eu vou colocar um queijo cheddar. Eu vou usar aqui 2 fatias, são bem generosas, mas você usa o queijo que você preferir. E agora coloca uma tampinha para abafar e o queijo derreter. Aqui vai durar mais 1 minuto e alguma coisa, e a gente tá pronto. E aí a gente vai montar o hambúrguer. Vou começar a montar aqui agora. Como eu falei, vou fazer um hambúrguer básico. Colocar um alface. Sempre coloca na parte de cima do pão. Por quê? Porque quando eu colocar o hambúrguer, se eu coloco o alface e o tomate embaixo e a carne em cima do alface e do tomate, aquele alface que está crocante, saboroso, a carne acaba cozinhando o alface e não fica crocante. Então às vezes você coloca um alface bacana lá e a carne, a temperatura da carne acaba deixando o alface não crocante. Aqui a gente está quase lá. Mais uns 15 segundinhos aqui, já derreteu o queijo. Só colocar no pão e estamos pronto. Rápido, simples. Já derretemos o queijo. E aqui, uma coisa importante é que vocês podem ver aqui, a carne, ela está exatamente do tamanho do pão. Então cada mordida que a gente der, a gente vai morder o pão, a carne, o alface, a tomate. Então isso é o ideal. Então aqui basicamente é só fechar. E tá aqui um belo hambúrguer. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.